Tá ligado? Edgar? Tá gravando não? Pode. A questão é sobre se Maria Ortiz existiu ou não e também se, tendo existido, se pode atribuir-se a ela historicamente o célebre feito na luta contra os holandeses em 3 de março de 1625. Há versões que dizem que ela existiu, e isso parece que não há dúvida, mas há versões que dizem que, tendo ela existido como uma moça, filha de Juan Ortiz, moradora na ladeira do Pelourinho, atual ladeira Maria Ortiz aqui na capital do Espírito Santo, não teria jogado a água fervente em cima dos holandeses. Então vamos começar vendo os que falam que ela existiu e que é autora do heróico feito. Misael Pena, o que está em debate é sabermos se Maria Ortiz existiu ou não. E tendo existido, se pode atribuir-se a ela o feito heróico de haver lançado água fervente sobre os holandeses de Pieterheim em 3 de março de 1625. Vamos começar vendo a opinião favorável à existência dela e do fato histórico do ataque dos holandeses. Está em Misael Ferreira Pena, numa obra já naquela época dedicada aos poderosos de então, dedicada a Dom Pedro II, e editada em 1878. Diz ele: nesse segundo dia de invasão holandesa à Vitória, muito concorreu para a vitória dos nossos o fato de uma animosa mulher, por nome Maria Ortiz, haver atirado de sua janela uma caldeira de água fervendo sobre o chefe holandês que por ali passava, o qual, desconcertando-se com o incômodo causado por essa singular arma de repeli-lo, teve de retroceder, desanimando assim a gente que o seguia e fazendo o que também ela evitasse o combate. Isto foi baseado em Brito Freire, num livro antigo chamado Nova Lusitânia ou História das Guerras Brasílicas. É a opinião oficial, pode dizer-se. Mas, no século XX, as duas histórias que foram editadas sobre o Espírito Santo, a de Maria Estela de Novaes e a de Zé Teixeira de Oliveira, põem uma dúvida no espírito da gente. Maria Estela de Novaes conta o mesmo fato. No entanto, ela o coloca como citado por Peçanha Póvoa em 1899. E Peçanha Póvoa teria ouvido este fato de um velho chamado Jiriquitieiro, que morreu em 1774. Ora, como é que um velho que morreu em 1774 poderia ter assistido a um fato ocorrido em 1625? E ele disse que tinha assistido ao fato. Por isso é que alguns autores, como Zé Teixeira de Oliveira, declaram que se trata de uma tradição. Então, vejamos então o que diz Zé Teixeira de Oliveira na primeira edição de 1951 de sua História do Estado do Espírito Santo. A página 126, ele pontifica: essa tentativa de intrusos deu origem a uma tradição de exaltação da bravura da mulher capixaba, orgulhosamente reverenciada até hoje. Conta-se que, no fragor dos combates de rua, em Vitória, uma senhora de nome Maria Ortiz decidiu a batalha, lançando água fervente sobre o próprio Pieterheim. Verdade ou mentira, conclui Zé Teixeira, trata-se de um dos fatos mais importantes da história do Espírito Santo na fase colonial, a chegada dos holandeses. Agora, diga-se de passagem que o historiador João Euripides Frank Leal, que pesquisou a documentação nos arquivos de Além-Mar, nos arquivos de Lisboa, ele não encontrou um relato desse fato, que seria muito natural que o governador Francisco de Aguiar
capitão Mor, ele mandasse dizer esse fato. O fato ficou, sim, na imaginação popular, mas não foi encaminhado a metrópole, não foi encaminhado a Lisboa. Então pergunta-se, seria que o governador-geral queria minimizar o feito de Maria Ortiz e esse feito tenha ficado na imaginação popular? O certo é que nós não temos uma documentação, tanto que o Zé Teixeira dá como tradição. E como tradição, nós devemos aceitar, acho importante. Que Maria Ortiz existiu, não há nenhuma dúvida, até chamava-se Ortiz e era filho de um espanhol chamado Juan Ortiz. Agora, quanto ao fato do episódio, alguns até contestam que o Peter Heim estivesse nessa viagem. Agora, o seu posicionamento em relação ao fato histórico é contestador ou não? Não, eu não acho que esse fato tenha sido muito importante, não, porque leve-se em conta que nós estamos diante de uma luta de piratas. Os piratas portugueses contra os piratas holandeses. Como de outro lado, os piratas ingleses contra os piratas franceses. Então... Quanto ao seu posicionamento, o senhor questiona ou não o fato do heroísmo de Maria Ortiz? Não, eu não questiono não, eu acho que realmente aconteceu algo nesse gênero, porque senão não entraria na imaginação popular e no imaginário do capixaba. Acho apenas que não é um fato tão importante, primeiro porque é um fato belicoso, e eu acho que as mulheres capixabas se caracterizam mais pelo seu lado afetuoso, pelo seu lado carinhoso, não preciso de uma heroína de tal natureza. E, sobretudo, porque eu acho, como historiador, que o que se deve ser ensinado às crianças é uma postura para conviver com o século XXI, para chegar ao século XXI. E esta postura de Maria Ortiz não vai ser a mais importante. A mais importante seria uma que privilegiasse a ênfase na ecologia, na defesa da nossa flora e fauna, enfim, uma posição em que a mulher capixaba, a menina da escola, procurasse ser estudiosa, procurasse conhecimentos científicos avançados que permitissem que o Espírito Santo fosse no século XXI aquele estado com que nós todos sonhamos, e não uma posição simplesmente de episódica e que não acrescenta nada à história atual do Espírito Santo. Deu 3 minutos. O fato de que ela tenha jogado, não a pessoa dela, o fato heróico. Ela delineada é ótimo. A nova linguagem jornalística. Então é isso que a gente está querendo saber, a tua posição, de onde é que você tirou todos os argumentos para escrever sua história e... Já tá. Né? Bom, o negócio é o seguinte, em 80, eu não lembro se foi 80 ou 81, queria fazer sobre Maria Ortiz e pesquisei com o Dr. Renato, com Maria Estela Novaes e com mais umas pessoas que eu não lembro agora porque a memória está fraca. Mas foi em 80 ou 81, não sei. Fui inclusive ao Rio, vi em livros e tem várias contradições. Tem pessoas que dizem que ela não existiu. Tem pessoas que dizem que ela existiu, foi uma mocinha de família muito recatada. Tem pessoas que dizem que ela foi uma prostituta mesmo. Tem pessoas que dizem que foi uma moça avançada para a época. Eu fico no meio termo, eu fico para a mocinha avançada para a época, porque eu cheguei também, não sei como, eu cheguei a uma conclusão, pesquisando que a peça até está aqui, que ela veio em 1601, eu não sei onde é que eu arranjei isso aqui, eu sei que foi num livro. Chegaram os pais dela ao Brasil, 2 espanhóis, era Juan Ortiz e Carolina Darico, ou Darico, não sei. Bom, chegaram aqui em 1601, ela nasceu no Espírito Santo, então em 1625, quando deu-se o fato, ela devia ter uns 23 ou 24 anos, uma coisa assim. E, segundo fontes também, inclusive Maria Estela Novaes, ela não morava com os pais. Naquela época, 1625, uma mocinha de 22, 23 anos, não morar com os pais, e morava aqui em cima, na ladeira aqui, num casarão com várias outras moças. Isso é meio suspeito, esse negócio, né? Então eu fico com a peça, inclusive,
eu insinuo a piranhice dela, né, que era uma prostituta, o que não diminui em nada o heroísmo, eu acho que até aumenta, porque uma mulher, geralmente a prostituta é uma sofredora, aspas, né? E uma mulher que sofre, uma mulher vivida, e mesmo assim, apanhando da vida, ela ainda fazer o gesto que dizem que fez, eu acho que aumenta ainda mais o fato de ser heroína. Agora, o caso em si, primeira parte, se ela existiu ou não existiu, se foi prostituta ou se foi mocinha. Eu fico com prostituta, não no sentido pejorativo da palavra. Uma mulher que deve ter dado um mau passo, um bom passo, sei lá o quê, e foi morar sozinha, foi se virar naquela época. E o fato de que falam que ela jogou pedra e água fervendo, não sei o quê. Eu acho que isso é um absurdo, porque naquela época pois, não tinha nem fogão a gás. E existia também, eu comprovei para escrever a peça, era um fato que em toda casa tinha um quarto, geralmente que dava para a rua, onde as pessoas faziam cocô e faziam xixi no pinico e botavam numa gamela, um vaso grande, um negócio de barro bem grandão. Então todo dia eu botava ali, fazia as necessidades, à noite, de manhã cedo, estava ali, jogava o pinico de cocô e de mijo ali. Às sextas-feiras, um escravo apanhava aquilo e ia jogar na maré, que era o esgoto, na época não tinha esgoto, né? Deve ter sido numa sexta-feira que os pobres holandeses vieram invadir. E, sabe, já pensou, uma casa cheia de moças, mulheres, sei lá. Se os caras vierem subindo, elas viessem subindo por aqui, elas vissem. Dá tempo de esquentar água, esquentar panela, jogar uma panelinha, os caras com aqueles elmos todos, não dava tempo de fazer nada, né? Então a versão mais certa que eu acho que é, ela apanhou aquele caldeirão de cocô, aquele negócio enorme, esse quarto era fechado, só tinha uma porta e tinha janela que dava para fora por causa do mau cheiro, né? E deve ter, naquela janelona grande, pegou o caldeirão e jogou tudo em cima, né? Então falam, por exemplo, que as pessoas que eram muitos holandeses, muitos guardas, e com água fervendo não ia espantar os guardas. Agora você imagina uma guerra vencida por uma porção de merda. Aqueles caras, eu fico imaginando aqueles caras com elmo, usando aquelas plumas, aquele negócio todo, de repente cocô e mijo em cima, mijo uma semana, aquele pote enorme de cocô de prostituta de uma semana, quer dizer, a casa cheia. E, inclusive essa peça, eu queria que fosse, é um fato tão interessante quanto foi a Chica da Silva em Minas. Eu acho que o Espírito Santo deve preservar essa história e não denegrir, não dizer que foi uma mocinha, foi uma santinha, nada disso. Foi um fato interessantíssimo, a primeira guerra no mundo que foi vencida através de cocô e de mijo, sabe? Eu acho esse negócio ótimo. E viva Maria Ortiz! Mas, pode? Já? Mas, por exemplo, o fato de Maria Ortiz ter existido ou não, isso é dúvida ainda, né? Eu acredito que tenha existido, que foi uma prostituta. Não no sentido para baixo. Agora, o fato dela ter jogado, os livros de histórias falam que ela jogou água fervendo, né? Porque, puxa, eu entendo muito bem isso, é a única heroína capixaba, das poucas heroínas brasileiras. Você fala para a criancinha lá que está aprendendo a gostar das pessoas, que a heroína, a dona dessa o nome dessa escadaria, a mulher que ele deve respeitar, era uma prostituta que jogou cocô e mijo no inimigo, não é um negócio bom, muito para ser dito à criança, né? Mas eu acho que a verdade é essa, porque você vê que naquela época não existia gás, não existia nada. Como é que as pessoas, um bando de holandeses subindo para cá, subindo essa escadaria aqui, quer dizer, devia ser um caminhozinho de mato, né? Como é que a mulher ia pegar água fervendo, uma panelinha de água, e jogar pedrinha neles e se espantar? Eles usavam elmo, usavam aquelas armaduras todas, não ia se espantar. Então, ela na casa, antigamente, nas casas daquela época, não tinha esgoto na cidade, existia um quarto com uma janela que dava para fora. E as pessoas faziam necessidade, faziam cocô e faziam xixi, de noite de manhã jogava o pinico dentro daquele balde, aquele gamela, não, como é o nome? É um negócio grande assim de barro, com a tampa, evidente. E nas sextas-feiras o escravo pegava e jogava aquilo na maré. Então eles, deve ter sido uma sexta-feira que os infelizes holandeses tentaram invadir, eles vinham subindo por aqui, e Maria Ortiz. Maria Ortiz e as coleguinhas dela, né, num gesto heróico, que não diminui em nada esse negócio, pegaram aquele caldeirão, aquele negócio pela janela que vinha para cá e jogaram
nos holandeses, nos soldados que vinham subindo. Que eu acho esse negócio sensacional, um negócio que deve ser dito, é uma coisa que deve ter até filmado esse negócio. Eu fiz uma peça, a peça foi censurada, vou ver se eu boto até outra vez a peça. Porque é a primeira guerra no mundo que eu conheço que foi vencida na base de cocô e de mijo. Não existe ninguém no mundo uma guerra assim. Porque todo mundo quer arma contra arma, uma arma poderosa quanto essa. Você vai subindo de repente cocô e mijo na tua cara. De uma semana. De uma semana, pô, aquele porrilhão de mulher lá, todo mundo mijar, Maria, fazendo cocô, e de repente aquela fedida de uma semana, não há quem aguente. E viva Maria Ortiz, foi a grande heroína capixaba, esse gesto cada vez melhora mais ainda o fato, né?